Não é essa bola toda mais, não. Esses 4 aí, Gerson, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, já deram o que tinha que dar. O São Paulo está tentando tirar de onde não tem mais, não, hein? O Grêmio passa fácil. Pro Reinaldo, já passamos de 32. O Wesley, que jogo faz o garoto. O Wesley ganhou, avança. Bruno Henrique pediu, bola pro Bruno. Bruno cruzou, Gabriel! Gol! Dinastia desses últimos anos, dos 11 títulos. Bola curtinha para Léo Pereira. Tem o Everton Ribeiro aqui, você tá vendo ele solto, ele prefere jogar com o Felipe. Felipe tocou, boa bola. Arrascaeta, que passe pro Thiago, rolou pro gol! Gol! Começava no Twitter a encher o saco. Só que... Porque eu começo a concordar que tem que ser chato desde antes. Desde antes. Começo a concordar. Renato, vai tomar no meio do teu... Tá? Porque contra o Flamengo tu só toma e gosta. Adora tomar de um gringo. Nunca vi na vida. E é isso. Quem mais? Hoje eu não tenho nada pra falar porque o Flamengo veio fazer o que tinha que fazer, né? Jogar bola. Eles jogaram, a gente assistiu. Espero que tenham aprendido. Porque assim, o sonho da Copa do Brasil foi com Deus. E outra coisa, o Grêmio na frente do Flamengo é o Inter na frente do Grêmio. Se treme, se pela de medo. É o psicológico. O Gabigol vai lá, faz 2 caretas pros bobalhão e os bobalhão apertam. Porque é assim, porque o Grêmio nos últimos anos é assim. São 15 jogos e 10 vitórias deles. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Tá todo mundo tão preocupado com novela Soares. Quem é o nosso meio-campo? Novamente eu vi isso. A gente caiu, mas a gente voltou. A gente caiu, mas a gente voltou. Eu não sei porque a gente tá caindo aqui. Deve ser palavrão. Deve ser o palavrão aí, né? Desculpa. Mas enfim, gente, a zaga não é o problema. O goleiro, graças a Deus, o Grando tá salvando, porque senão ia ser pior, tá, gente? O problema tá no meio-campo e ninguém enxerga. E outra, era jogo pro Ferreirinha ter começado jogando e novamente o seu Renato é teimoso e não começa com o guri. Então, gente, como é que ia ganhar assim? Não tem como ganhar assim. Sinto muito. A gente se iludiu. A dor que a gente tá sentindo é por uma ilusão que a gente criou. Porque a gente é um time que recém subiu. Só porque assim, o Aaron tá xingando o juiz, tudo bem que ele errou. E isso é passível de toda a arbitragem errar em algum momento. A gente sabe que erros acontecem. Só que isso não mudou o resultado do jogo. Pra mim, o problema tá no nosso meio-campo. E, gente, pelo amor de Deus, os caras ganham muito dinheiro pra fazer isso e não estão jogando. Estão jogando muito abaixo, porque se a gente pensar que o América Mineiro, que deve ganhar bem menos do que os jogadores do Grêmio, foram na casa do Flamengo com o time que a gente estava jogando hoje contra e conseguiram, né, jogar, fazer gol. O que tá acontecendo com o Grêmio? Não dá. Não tenho o que falar, não tenho o que falar de nada, só da gente. E de que os problemas estão aí na nossa cara. E aí vem os Enzo, aqueles Enzos, e começam a mostrar números do Cristaldo. Que o Cristaldo tem assistência, que o Cristaldo marca gol de bola parada, mas na hora... Não precisa, não adianta. Exatamente, aí na hora que tu precisa, e aí, Cristaldo, e aí o nosso vagalume, que hoje nem pra vagalume ele serviu, porque ele não existiu. Hoje a gente jogou com 1 a menos a partida inteira. O Luizito Soares... Cara, ele deve ter se arrependido da decisão que ele acabou de tomar na carreira dele, sinceramente. Porque o Grêmio, ele vai morrer seco no Grêmio. Seco. O Bitelo, ó, abraço, beijo, tchau, Bitelo, ó, a Arsenal te aguarda lá, porque eu já sei que o teu corpo tá aqui, mas o teu espírito, a tua cabeça, os teus pensamentos já estão lá no Arsenal. Então, ó, tchau, Bitelo, ó, valeu por tudo, cara, eu sou muito grato por tudo que tu fez aqui no Grêmio, mas já deu pra notar que tu tá com a cabeça em outro lugar, e não aqui. E não é de hoje. E quem falar mal do Grando nessa live será silenciado, porque assim, se tem uma pessoa que a gente não pode falar uma vírgula... É do Grando. Porque assim, ó, eu vi alguns comentários perdidos pelas interwebs aí, que o Grando falhou no gol. Eu não tô conseguindo entender de que maneira que tu no 1-1 com o Gabigol tu falha. Eu não consigo entender, porque ele teve 2 1-1 com o Gabigol. Ele pegou. Ah, mas o Gabigol tava impedido, provavelmente ia ser parado se a bola entrasse, mas não parou, tá? Então assim, 1-1, no primeiro ele pegou. Pô, aí o cara é um milagre atrás do outro, não dá. Então o Grando sai desse jogo totalmente absolvido.
Vamos um por um aqui. Vamos um por um. João Pedro. Tava em campo, João Pedro? Ah, pois então. João Pedro, onde estava? Vamos falar. Por que o Grêmio perdeu? E quando tu começa a entender isso, é que talvez o Grêmio tenha que, de fato, olhar esse processo. Porque quando tu discute o lance do Kahneman, tu transforma o jogo no episódio 2-0. E a distância do Grêmio pro Flamengo não é 2-0. A distância pro Grêmio pro Flamengo é, em 14 jogos, 10 derrotas. É, neste ano, dois jogos 5-0 contra. 5-0. 3 no Rio, 2 aqui. E aqui foi barato, gente. Vamos lá. Aqui foi barato, Maurício. Sem aqui dúvida. foi barato. Sem dúvida. E é aí que a gente precisa aprender. O Flamengo, hoje, quando entrou em campo, tinha 5 jogadores. 5 que estavam em 2019. Isso. 5 jogadores principais, um dos principais, em 2019. Se Gerson estivesse em campo, seriam 6. E o único do Grêmio foi o que fez a besteira, que era o Kahneman, que também estava lá. E por que eu chamo isso? Porque futebol, ele não pode... A gente não pode acreditar que futebol é feito da noite pro dia. A gente não pode chegar aqui e dizer o seguinte, não, nós vamos montar um time e esse time vai ser melhor. Porque senão a gente entra na discussão aquela do eu sou mais inteligente do que tu. E não é. Futebol é trabalho bom e melhor, é trabalho bom, consistente e tempo. Não existe futebol sem tempo, não existe futebol sem qualidade de trabalho. O Grêmio está fazendo um trabalho espetacular. Se tu considerar em relação à régua do próprio Grêmio 6 meses atrás. Agora, hoje, o que aconteceu? Nós vimos que a régua do Grêmio, ela pode ser colocada em relação a ele. Mas quando tu projeta isso para os grandes times do Brasil, tu diz o seguinte, Grêmio, falta muito. E aí eu concordo contigo, Lucianito, fosse brilhante. Choque de realidade. Só que o choque de realidade também, infelizmente, e a gente pode, se quiser fazer, parar no jogo. E eu não posso parar no jogo. Porque se eu parar no jogo, eu simplesmente vou dizer, mas se aquela bola tivesse entrado, Maurício, mas se aquele lance tivesse sido diferente, se ele tivesse dado o amarelo, não. Nós tomamos um banho. Nós tomamos um vareio do Flamengo por um simples motivo. O Flamengo é muito melhor do que o Grêmio. Aí tu vai dizer o seguinte, não, mas o banco deles é melhor. Mas por que o banco deles é melhor? Porque administrativamente eles trabalharam bem e eles conseguem ter uma folha de 35 milhões enquanto eu tenho uma de 10.